E aí, eu vou falar da nova variante agora, que eu decidi trazer ela para a live de hoje, pessoal, porque quando eu pensei, ah, tudo bem, mais uma nova variante aí surgindo e tal. Mas aí, na última hora aqui, antes de iniciar, já tinha até finalizado a apresentação aqui para vocês, me veio um gráfico, né, de epidemiologia mostrando o avanço dessa variante na África do Sul e algumas informações de alguns epidemiologistas no mundo, fora do Brasil, preocupadíssimos com essa variante, que pode se tornar uma nova variante de preocupação no mundo, tá? Sendo mais transmissível até do que a variante Delta. Então, infelizmente, aquilo que a gente fala, né, de que quando a transmissão ela não cessa, a gente vai ter surgimento de novas variantes. O vírus vai encontrando maneiras de se tornar mais transmissível, mais eficiente, tá? De escapar da imunidade. Então, o que essa variante está fazendo, pelo jeito, parece que ela surgiu num ambiente de baixa vacinação, que foi Botsuana, é um país ali africano, baixa vacinação, migrou para uma região onde tem uma maior densidade populacional, que é a África do Sul, e encontrou o ambiente para proliferar. E foi lá na África do Sul que ela foi realmente foi vista com outros olhos. Ela foi identificada primeiro em Botsuana e depois começaram a acompanhar o avanço dela na África do Sul, tá? Então vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Então esse gráfico aqui foi o que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi, que ele mostra o quê? A prevalência, ou seja, o quanto que a variante, quantos dias depois da emergência dela, depois de serem descoberto a variante, ela demorou para dominar o país, qual foi o avanço dela em relação ao total de amostras sequenciadas. E quando alguém que entende mais de epidemiologia, ou alguém que já está ligado nessas coisas, vê isso, preocupa muito. Porque, vejam só, aqui tem a variante beta, esses dados são da África do Sul, tá? Aqui tem a variante beta, que é a variante que surgiu lá no início da pandemia, né? Lá no final de outubro, na verdade, do ano passado. E ela demora ali 100 dias para chegar em 50% dos casos notificados, dos casos sequenciados, tá? A variante Delta, que apresenta uma taxa de transmissão muito maior, ela é 97% mais transmissível do que a variante de Wuhan original, ela demora aí cerca de 50 dias para atingir 50% e dominar o país. Eu lembro que eu falei com vocês, gente, todo lugar que a variante Delta apareceu, demorou 2 meses para ela ser a variante dominante. E aí a gente tem, então, a variante Delta após 100 dias, praticamente representando 90% dos casos na África do Sul. Já a variante B11529, que provavelmente será chamada de variante NU, literalmente variante NU. Então, quem é mineiro aí sabe, né? Fala quando o negócio está feio é NU. Então, a variante NU, essa B11529, ela demorou 12 dias para bater os 50% e dominar as amostras na África do Sul. Limitações desse dado. Quando você tem um surto, você normalmente favorece o sequenciamento da variante que está causando aquele surto. Então, o que acontece, né? Quando você tem, por exemplo, uma comunidade fechada, imagina um bairro, por exemplo, e aí você vai sequenciar todo mundo que se infectou naquele bairro porque você descobriu que tem uma variante mais transmissível ali. Você sequencia o pai, a mãe, o filho que pegou primeiro, a prima que visitou, a avó que mora lá na casa do lado, mora no sobradinho ali e tal. Beleza. Então você sequencia todo mundo e está todo mundo com aquela variante. Por quê? Você tem um viés ali, você não está sequenciando o bairro do lado, você está sequenciando um surto. Então, normalmente, nos primeiros momentos, você tem um aumento drástico do número de casos daquela variante e ela passa a dominar os casos. Se você não sequencia outras comunidades, né, você acaba vendo só aquela variante. Pode ser isso que está acontecendo na África do Sul? Pode. Mas o problema, gente, é que a África do Sul não é um país que faz pouco sequenciamento. Tem outros epidemiologistas preocupados. Esse dado aqui é recente, mas muitos epidemiologistas pararam para olhar, porque mesmo que seja um efeito de viés de observação, de você estar observando apenas uma comunidade, você veria algo semelhante à Delta. E você está vendo uma variante extremamente mais capaz de dominar
em relação às outras. Então ela tem uma capacidade, ela infelizmente, essa nova variante parece que tem alguma vantagem competitiva sobre Delta e Beta. Então, hoje, pessoal, a Delta, ela representa 99,8% dos sequenciamentos no mundo. Pra vocês verem, a Delta é 99% das amostras do mundo. Demorou aí uns 6 meses para ela atingir esse valor. A gente está com uma variante na África do Sul que em 12 dias está suprimindo a Delta. Então, isso é preocupante. Esse é o primeiro sinal. Então, eu estou preocupado com isso aqui. Tá? Não é algo que a gente tem que fechar os olhos e achar que é só mais uma variante, igual eu estava achando que era no início do dia quando eu vi a notícia. Bom, outro dado, tá? Então aqui eles têm a curva da África do Sul de casos, então eles mostram outras variantes que causaram a primeira onda lá, a onda da variante Beta, que tinha vantagens competitivas, a onda da variante Delta, e aqui vem uma segunda evidência epidemiológica que ainda está no início, mas a gente tem que considerar, que é um aumento de casos causado pela variante B1.1.529. Então a variante B1.1.529, ela já é responsável, gente, por muitos casos. Não é só uma variante que está sendo sequenciada numa comunidade. Então, isso aqui é a segunda evidência de que a gente tem uma variante mais transmissível em atuação, tá? Que pode suprimir a variante Delta. E outra, ela não é originária da Delta, ela é uma outra linhagem aí, tá? E acho que a terceira evidência, assim, que vem uma questão mais preocupante, que é o seguinte, ela tem várias mutações que podem ajudar a explicar por que ela está sendo mais transmitida. Então ela tem aí mutações associadas à resistência à neutralização de anticorpos, ela tem mutações que favorecem a transmissibilidade, que é mais eficiente na entrada da célula, ela tem mutações associadas à evasão do sistema imune inato, que é a primeira defesa do corpo. Então ela tem evasão do sistema imune inato, são mutações associadas, não é que a variante apresenta esse comportamento, tá? Mas é uma evidência, e ela tem mutações associadas a maior infectividade. Então são várias, assim, o que assustou é justamente essa dominância rápida, esse alto número de mutações e o aumento de casos dessa nova variante. Então não é algo para a gente fechar os olhos, não sei, não dá para falar nada. Então, semana que vem, muito provavelmente a gente vai ter mais dados. Pode ser uma cortina de fumaça, a gente está preocupado à toa, pode, mas nós temos que olhar de perto essa situação que está acontecendo lá na África do Sul. Beleza? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Vamos manter a cautela, porque a gente não sabe o que está vindo pela frente aí. Beleza?